Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Contabilês, né? O Contabilês, ele tem a missão de simplificar, né? Até chegar você, empresário, uma linguagem mais fácil sobre a contabilidade, o mundo contábil. Então, hoje nós estamos aqui com um tema falando um pouquinho para você sobre será mesmo que os impostos, eles são esse vilão aí da vida do empresário? Será que é ele que vai falir mesmo a sua empresa? Então, por isso, nós chamamos hoje a Ellen para poder falar com a gente, o Wesley e a Samantha. Sejam bem-vindos, né? Ellen, primeiro para te apresentar, né? A Ellen é especialista aqui no departamento contábil. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória aí. Quem é a Ellen? Olá a todos. Então, vamos lá, né? Eu tenho só um pouquinho de tempo, né, na área do contábil, só uns 15 anos. E eu sou formada, né, sou contadora formada, sou pós-graduada em Direito Tributário, em Compliance, né, nas obrigações digitais, então tenho um pouquinho de bagagem aí de conhecimento, né, e busco cada vez mais conhecimento para poder mesmo ajudar os empresários a entenderem o principal vilão da vida deles, e a gente já inicia dizendo que não é os impostos, mas é isso aí. E temos aqui também o Wesley, né? O Wesley também é especialista na área dele. Pensa num cara bom em legalização de empresas, compliance, o cara joga nas 11, né? Ele é muito bom naquilo que faz. Então, Wesley, conta um pouquinho para nós aqui dessa sua trajetória, de tudo que você fez, da sua especialidade. Fala pessoal, eu tenho mais de 10 anos de experiência na área, sou pai, sou formado em Ciências Contábeis com técnico em Finanças, também tenho pós em Compliance e Tributário, e aqui a gente vai falar um pouco hoje para descomplicar a linguagem dos impostos, para vocês entenderem como que realmente quem é o vilão que está por trás. É isso aí. E vai desde a Constituição até a tributação mesmo, né? É isso aí, tem muita coisa por trás. Então, agora, Samantha, né? Samantha, especialista tributarista, né? Então já dá para saber aí que ela entende muito sobre impostos, né? Então, impostos, principalmente substituição tributária, né? Do Estado do Espírito Santo, que é uma loucura. E vamos lá, Samantha. Quem é você? Quem é a Samantha? Então, eu também atuo há mais de 10 anos, né? Já nessa área tributária. Sou formada em Ciências Contábeis, também fiz pós-graduação em Compliance e Direito Tributário. Tenho aí especialidade nas apurações de ICMS e ISS e vou conversar aqui um pouquinho com vocês de forma descontraída, leve, para tratar mesmo sobre esse assunto, sobre impostos, desmistificar esse tema, né, que muitas vezes chega aqui para a gente com um tom de peso, como uma reclamação. Então é legal esclarecer isso para deixar esse tema mais leve e fazer o empresário entender também o que é o imposto, por que ele paga esses tributos, enfim. Uhum. Então, muitos clientes, né, chegam até o nosso escritório e falam bem assim, não consigo pagar o governo, não tem jeito, né? O governo é meu sócio, né? Eles falam muito sobre isso. Principalmente quem trabalha na área comercial, né, que vai fazer o primeiro contato com o cliente, ele fala muito sobre isso. Será mesmo que hoje os impostos são um peso para o empresário? Será que hoje eles são responsáveis pela falência mesmo de uma empresa? Ellen, você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? O que você acha, né? Então, no nosso entendimento, né, como contadores, né, é que muitas vezes o empresário tem esse pensamento e essa visão porque ele mesmo não buscou conhecimento, né, daquilo que vende, daquilo que presta. Às vezes é um prestador de serviço, muitas vezes não sabe colocar o preço no seu serviço. Entendendo que o imposto, ele precisa constituir, ele precisa estar juntamente ali, somado no valor do serviço que você vai prestar, né? Então, por exemplo, você vai prestar um serviço de elétrica, que seja ali dentro do serviço, precisa constar o valor do imposto que você vai pagar sobre aquela nota que você vai emitir para aquele cliente seu, né? Necessariamente você não precisa colocar, às vezes, um material que você vai usar ou não, né? Mas o custo do imposto precisa estar lá, compondo aquela nota, compondo aquele a receber, né? E muitos empresários não realizam essa tarefa, né? Não faz, é aquilo que eu falo, é o conhecimento, né? Hoje no Brasil, infelizmente, nós temos empresários
que buscam o conhecimento, mas que é uma taxa muito pequena. Então, quando inicia o seu negócio, não se preparam, né, para aquele negócio, né? E aí a gente tem enxergado essa deficiência no meio, né, das empresas mesmo que a gente atende muitas vezes, de que o empresário não sabe colocar o preço no seu serviço e não sabe incluir os impostos. E muitas vezes respinga onde? No tributário, né? Sim. Principalmente porque a gente está no Brasil e o Brasil ele tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, já é um fato conhecido e de fato a gente já escutou isso de muitos clientes. Eu tenho o meu sócio, né? O meu sócio é o governo. E não é mentira essa realidade. O governo fica realmente com uma fatia do valor do faturamento. Porém, esse valor não determina a saúde do seu negócio, porque, como a Ellen colocou muito bem, isso tem que fazer parte da precificação do seu produto, do seu serviço. Muitas vezes a gente pega deficiências na questão da precificação do quê? A pessoa vai fazer um serviço de elétrica, mas ela vai fornecer o material. E muitas vezes ela esquece de compor que o material tem que fazer parte do custo e que o imposto também tem que fazer parte do custo. Exatamente. E uma contabilidade bem estruturada consegue dar informação, por exemplo, de qual o valor de alíquota você está pagando no mês, quanto que você vai pagar referente àquele serviço em si que você está prestando. Então, é possível sim fazer a precificação correta e trabalhar a margem de lucro para o imposto não ser o vilão na hora de você faturar, na hora de você fazer o seu fechamento. E o nome disso se chama planejamento tributário, Planejamento tributário. E uma parte muito importante, né, é quando você vai escolher sua contabilidade, ela vai analisar qual tipo de regime você vai pertencer. Às vezes a contabilidade não fazer o planejamento correto, não tirar a opção do simples, por exemplo, de colocar no lucro presumido, ela vai aumentar muito a sua taxação de imposto. Aí a gente acaba concordando pela má escolha na contabilidade barata e não em um contador de qualidade que pode prestar um serviço melhor. É um conjunto de fatores, né? Inicia ali desde saber qual segmento você vai seguir, saber precificar o seu negócio e contratar uma consultoria e uma contabilidade de qualidade que vai saber te dar aí a sua assessoria tributária necessária e boa para você conseguir economizar tributos também. O Wesley talvez sabe responder melhor sobre isso. Normalmente o empresário, né, em si, ele vai lá constituir a empresa dele e já começa ali na alíquota básica, né? Com comércio com 4%, um serviço com 6%, mas ele não projeta às vezes uma alíquota maior com uma previsão de faturamento que ele tenha daqui 6 meses, por exemplo, né? Então, daqui 6 meses a alíquota dele talvez não é a mesma, né? Será que isso será um grande vilão também, porque ele não projetou, talvez um mau planejamento? Com certeza, se o faturamento dele atingir determinada faixa, não compensa ele estar no regime do simples, por exemplo. Compensa ele migrar para o lucro presumido ou já constituindo o lucro presumido por causa do proporcional da faixa. Depende muito do faturamento, mas esse susto, principalmente, Denis, acontece muito com o MEI, né? Porque o MEI, quando ele ultrapassa ali o limite de faturamento, o MEI está acostumado a recolher um percentual em cima do salário mínimo, ou seja, um valor fixo, né? O valor que está determinado ali durante aquele ano. E quando ele vira o MEI, ele passa a recolher sobre o faturamento. E essa é uma mudança muito drástica, porque Sim. você sai de uma base de 1.400 para uma base daquilo que você fatura realmente no mês. Sim. Então, às vezes, por exemplo, o MEI está faturando ali 10, 15 mil, a base dele vai virar 10, 15 mil no ME. Sim. E ele não está acostumado com isso. Essa realidade também acontece no Simples Nacional em empresas que constituem, como eu falei, não fazem o planejamento, não têm o acompanhamento necessário, faz a constituição, começa a faturar e esquece da receita proporcionalizada, porque a empresa em início de atividade no Simples proporcionaliza o valor emitido no primeiro mês. Então, ele vai multiplicar e, às vezes, você vai começar achando que você vai pagar tributos na primeira faixa do Simples e você vai para a terceira, para a quarta faixa por conta de faturamento. Exatamente. Então, tudo isso é analisado previamente, com a ajuda da contabilidade, de um tributarista, para ajudar você a fazer a análise antes de você iniciar o faturamento. Exatamente. E se iniciou o faturamento, o que você precisa fazer? Precificar produto. Precificar novamente o seu serviço. Então, quer dizer, tudo tem a influência do imposto? Tem, mas você precisa repassar o seu imposto, os seus custos para quem? Infelizmente ou não,
para o contribuinte final. E assim, é uma realidade até de Guarapari, talvez, aqui, vou falar da nossa região, né, gente? Talvez do Brasil esteja assistindo, não sei. Mas é uma realidade de Guarapari, por exemplo, o empresário, o comerciante, não saber nem o que é um markup. Sim. Não saber fazer markup. E assim, obviamente não é trabalho da contabilidade fazer a precificação dos produtos, isso precisa de um especialista para conhecer o seu mix de produtos e fazer essa avaliação, mas também tem aí o Sebrae, tem alguns órgãos do governo que disponibiliza cursos para isso, para o empresário, para o empreendedor, porque empreender é uma dor, né? É difícil para o empreendedor, mas que tem sim recursos disponíveis, oferecidos até mesmo pelo governo para auxiliar na gestão de um negócio, na precificação dos pode produtos. ser uma dor menor. Pode. Não precisa ser uma dor que te faça a querer mesmo desistir do seu negócio. Sim. Pode ser uma dor menor. Só que é aquilo, você precisa buscar conhecimento do seu negócio para que aquela dor não seja de um tamanho que você tenha que fechar suas portas. Eu sempre, quando a gente atende cliente assim, eu sempre falo muito isso. Você não precisa saber de tudo, mas tenha certeza de ter contratado alguém que saiba te ajudar. Pelo menos. Pelo menos isso. Até porque o faturamento, quanto maior o faturamento, maior a guia de imposto. Isso é proporcional. Quanto mais fatura, mais imposto paga. Eu costumo dizer aos clientes, né, que nos procuram que é o seguinte, a contabilidade ela tem que servir para alguma coisa na sua vida, né? E ela tem que te ajudar a te dar resultados, né, que seja um balanço, uma DRE ou alguma planilha financeira, para que você possa tomar decisões, né? E o que Samantha falou aqui agora, se não te dá isso, não é para que você utiliza a contabilidade? Né? Que decisão que você toma em cima do seu negócio, olhando para a sua contabilidade, olhando para o seu balanço, né? Sim. Já pegando um gancho em cima disso, além dos impostos em si, né? O que mais que digo assim, financeiramente pode atrapalhar o negócio, né? O que isso pode gerar, além dos impostos, né? Quais os problemas financeiros aí? A mistura. Um monte de coisa. Nossa. Ei, falou Um de cada vez, um de cada vez. Zerou aqui. Zerou. Voltou. Vou falar mistura de novo, hein? Vamos lá. Pode ir? Não, você já Tá gravando? Já gravou. Ficou muito misterioso. A mistura. Depois da mistura, você entra com a minha fala agora, tá? Não, falou agora, meio ser até suspense, né? Mistura. Meu Deus do céu. Até eu fiquei agora com medo. Mas mistura de quê? Mistura da pessoa física com a pessoa jurídica. Esse é um dos problemas. Eu acho que esse é o maior vilão dos empresários e das empresas. Não é o imposto, é a mistura. Porque, infelizmente, alguns empresários, eles acham que a conta bancária da empresa é a sua conta pessoal. Exatamente. O nome bonito para isso é a falta de planejamento financeiro. Exatamente. Mas falando de uma forma bem brasileira, tua conta é tua conta. A conta da tua empresa é a conta da tua empresa. Então, não podemos misturar essas coisas, né? E aí, o que acontece? Mistura tudo, é uma receita de bolo, bota tudo lá dentro, bate e segue a vida. E a gente sabe que não pode ser assim. Sim. Não dá para ser assim, né? Porque acaba que você, no final do mês, vou botar o mês, né? Vou nem botar o ano. No final do mês, você não sabe nem que lucro que você teve. O que teve. Se teve. Fecha no vermelho, pagou a conta do cartão de crédito da pessoa física. Você não sabe porque você misturou tudo. Você não sabe se o seu negócio está sendo lucrativo ou não, porque você passa o cartão de crédito da sua empresa em tudo que é lugar que você vai, e paga escola de filho, e paga futebol, e paga roupa, e paga tudo. Aí não tem como. Não tem como você saber se seu negócio está dando certo ou não. Sim. Né? Então, realmente, eu acredito que a mistura e chega a ficar o grande vilão. Chega a ser até um pouco impossível determinar qual é, de fato, o lugar onde você precisa melhorar. Porque, às vezes, por exemplo, como a gente está conversando aqui, muita gente acha que o grande vilão do meu negócio é o imposto, eu vou ter que pagar uma guia de imposto. Mas chega lá no resultado, o que
teve mais saída da empresa, o que mais prejudicou a empresa foram contas de terceiros pagas em nome da empresa. Exatamente. Ela, inclusive, né, a pessoa compra um carro para a pessoa física no nome da empresa, e porque a empresa é dela, o dinheiro é dela. Seguinte, alguns empresários que eu e Denis atende aqui no comercial, a gente escuta, a empresa é minha e o dinheiro é meu, então isso não se justifica. Sim, mas nós entendemos que quem sustenta o empresário, a família, os funcionários é a empresa. A gente entende isso, com certeza. Quem vai sustentar é o quê? O que a pessoa física vai tirar da pessoa jurídica. Mas o que não pode é misturar as duas pessoas em uma só. Paga tudo na pessoa jurídica, paga tudo lá na tua empresa, recebe tudo lá certinho lá na conta bancária da tua empresa, depois no final vê o que sobra e aí você te sustenta com aquilo. O que não pode é você deixar a sua empresa ser prejudicada porque você quer um conforto na sua vida, porém que a sua empresa não suporta. E aí o que é momentâneo não tem futuro. Porque você vai viver muito bem no hoje, no presente, e daí, daqui uns meses, daqui uns anos, a sua empresa não vai existir mais. Então, quem te sustentava já não vai sustentar mais. Então, é isso aí. Eu acho que a mistura é E é vilã. interessante isso, porque tem gente que começa a fazer isso, né? Misturar a conta da pessoa física com a jurídica, já logo no primeiro ano de início de atividade. E aí fica difícil você mensurar qual é o padrão que a sua empresa te permite de viver. Porque se você vive do seu negócio, muitas vezes você tem que entender que ele tem o tempo dele para conseguir te dar o retorno do padrão de vida que você exige. E aí, se você faz isso antes, sem nem saber se ele vai conseguir sustentar esse padrão, você coloca um padrão muito alto e o negócio não consegue se pagar e nem pagar você, nem sustentar esse padrão de vida elevado também. Isso aí. Então, é importante mesmo conhecer a realidade da sua empresa, a realidade do seu negócio, financeiramente, no financeiro da empresa, para saber se ela suporta o padrão de vida que você quer ter sustentado pela empresa. Isso aí. Eu queria fazer mais uma pergunta para Ellen. Ellen, essa mistura pode gerar algum risco para o empresário? Muitos, muitos, porque vou falar uma coisa assim, bem básica, né? Se a Receita Federal, por exemplo, entender que a sua empresa, ela não é uma empresa, ela é a sua vida de pessoa física. O que ela pode fazer? Te desclassifica, te desenquadra como uma pessoa jurídica, pega tudo aquilo que você recebeu lá, faz um cálculo, coloca 27,5% em cima, ainda pode te cobrar uma previdência ainda em cima, depende da análise deles, né? E aí você perde tudo aquilo que você construiu porque você não soube ter um planejamento financeiro. Além da multa de ofício, podendo chegar a 120% em cima do valor devido. Exatamente, isso ainda porque eu ainda simplifiquei, né? Botei bem básico, né? Mas é isso, é a realidade. E aí a gente fala assim, mas quem que passou por isso? A gente sabe que tem casos que sim, né? A gente não tem acesso porque, graças a Deus, os nossos clientes não precisaram Aqui não passar por exata isso. ninguém, tá, gente? Nossa, é um Vem cá, exemplo. exata. Nós não temos empresários aqui que sim, mas a gente sabe que, né, a Receita Federal, ela já fiscalizou algumas empresas que fecharam as portas porque não conseguiram suportar. E aí, o que a Receita Federal vai fazer? Ela vai buscar para você pagar onde? Lá na sua pessoa física. A conta que ficou lá na pessoa jurídica, porque vai para o seu CPF. Samantha falou sobre padrão, né? Padrão de vida, padrão da empresa, né? Tudo. Vocês acham que pegar hoje um prolabore fixo, né? Determinar um valor, né, de prolabore e para que você mantenha a sua vida pessoal, isso ajuda? Porque nós comentamos agora há pouco sobre a mistura, Sim. né? Essa mistura aí de física com jurídica. Será que separar e dizer o seguinte, olha, é com isso que eu tenho que viver todos os meses, isso ajuda? Sim, Denis. Só que o empresário, ele não precisa somente ter o prolabore, porque a empresa ainda no Brasil pode distribuir lucro. Só um adendo aqui, Prolabore é o salário do sócio, Por tá, favor, gente? contabilês, Só pra vocês vamos... saberem, tá? Prolabore é o salário do sócio. Exatamente. Só que o salário desse sócio, ele é o quê? Tributável, né? Então, você vai pagar um INSS, dependendo do valor, você vai pagar um IR também. Porém, nós sabemos que necessariamente, se você fizer um controle financeiro na tua empresa, você sabe que no final você pode distribuir lucro.
E ainda no Brasil, a distribuição de lucro é isenta de impostos, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Então quer dizer que, vamos lá, se eu tiver um prolabore de um salário mínimo, Certo? né? Ok? Sim, Tem um prolabore, salário mínimo, tributo ali, meu INSS. sim. E minha empresa deu lucro contábil, né? Porque precisa dar lucro contábil. Ok. Deu lucro contábil de 15 mil, Uhum. né? Eu posso pegar esses 15 mil e mandar para minha conta. Se você não tiver débitos, E tem outros Que débito detalhes seriam? também. débito de tributos, não pode estar É devendo. isso aí. Por exemplo, Não você tem que estar pode. bonitinha lá na Não, Receita Não Federal. pode. Ah, mas eu tenho débito parcelado. Pode. Para mim, Isso. entendendo o lucro contábil, quer dizer que toda receita que a empresa oferiu durante o mês, ela tem que pagar toda a despesa que ela teve. Correto. O que sobra ali seria o lucro contábil, né? Não exatamente. O que é o lucro contábil? Vou falar assim, de grosso modo, né? É bem uma receita bruta, né? Você pega aquilo que você emitiu de nota fiscal, não é o que você recebeu, é o que você emitiu, menos o que você comprou, as suas despesas, não é o que você pagou. Porque muitas vezes você compra e só vai pagar em 5 vezes. Necessariamente não, não é assim. Então você pega o que você emitiu de nota, o que você comprou de nota, e você faz um cálculo bruto de lucro. Então você emitiu 10 mil reais de nota, sua despesa foi 5 mil, ali já está incluso todos os impostos que você vai ter que pagar sobre aqueles 10 mil, todas as suas compras, todos os seus encargos com funcionários, folha de pagamento, todas as suas despesas. Vamos supor que de 10 mil, 5 mil é o que você teve de despesa. Então, se 10 menos 5, sobra 5. Ah, Ellen, lá no banco eu tenho 15. Desculpa, você não pode tirar 15. Você vai tirar uma base de 5. Ah, mas como você é cliente exata e você sabe que você pode contar com a exata, ah, Ellen, eu vou tirar os 5, mas é um lucro bruto, eu não sei se eu posso tirar. O que você vai fazer? Liga, exata, eu preciso de ajuda porque eu preciso distribuir o lucro esse mês. Eu posso ou não posso? A exata vai fazer os cálculos em cima daquele lucro, dizer o que é disponível para você em cima daqueles 5 mil. Nem sempre é o que você vai poder distribuir. Muitas vezes vai ser menos que aquilo, porque a gente faz um cálculo de uma receita líquida para você poder retirar aquilo ali. Né? Então é dessa forma que funciona. Então você, cliente exata, você sabe que você vai Usa, poder... gente. Tem preso, usa. tem privilégios. Tem privilégios, entendeu? Esse cliente exato aí distribuindo esse lucro tem imposto? Não, distribuição de lucro não tem impostos. Distribuição de lucro é isenta de impostos ainda no Brasil. Nós sabemos, né, que está vindo aí para 2027 a reforma tributária, né? E a reforma tributária ela vem com ideias e propostas da tributação da distribuição de lucro. Porém, não tem nada certo, não tem nada aprovado, ainda vai para o Senado, ainda vai ter muita briga ainda, porque a gente está falando do empresário que tira 5 mil, mas nós sabemos que tem as empresas aí que são milhões de lucros distribuídos, né? Então, o governo está de olho nesses também, principalmente. Acaba que respinga dos menores, né? Mas os grandes estão brigando para que isso não aconteça, né? Então, é isso. Nós sabemos que até 2027 está tranquilo ainda. Porém, a fiscalização de distribuição de lucro está muito maior, né? Antes, vamos botar assim, há uns 2 anos atrás, você distribuía e só declararia na DIRF e no balanço patrimonial e na SF, na ECD. Agora a gente sabe que não. Mensalmente, na REINF. Exatamente. Então, quer dizer, o fisco, ele está fechando as portas para poder identificar se você está fazendo certo, se você não está, o que você está fazendo. Ah, mas como que eles vão descobrir aonde está essa distribuição de lucro? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que o fisco já sabe, porque os bancos são obrigados, por lei, a enviar a e-financeira, que é uma declaração que diz para o fisco toda a sua vida bancária. O que você pagou, o que você comprou, quanto de tarifa bancária você pagou, tudo. Então, o seu extrato bancário, todo mês o seu banco envia para o governo federal, que tem acesso. E agora, esse ano, né, o governo federal liberou para o governo estadual. Então, o governo estadual passou a ter acesso às contas bancárias também das pessoas. Que beleza. E das empresas, né? Então, se o governo estadual quiser fazer uma fiscalização e encontrar na sua pessoa física entradas de dinheiro,
e casar com alguma coisa que esteja lá na sua empresa, ele pode identificar que aquilo ali não é seu, que aquilo ali é da sua O Estado empresa. já faz isso, né? Ele casa pelo faturamento. Se você tem inscrição estadual, você já fica ali na mira do Estado, o robozinho maravilhoso. Isso aí. E aí ele já vai lá e olha assim, faturou tanto, mas recebeu tanto no cartão. Ele já te cobra essa diferença Isso, através do da cooperação cartão. E fiscal. agora tem Cartão. acesso aos bancos. E agora ao Pix também, né? Que está sendo Sim. fiscalizado aí. Então, muita atenção, gente. Então, nós podemos ver que o que precisa ter mesmo é a gestão, né? É, É a gestão, exatamente. O grande ponto é né? esse. O grande vilão é a gestão, né? Então, assim, a gente tem, né, para colocar agora na mesa, algum exemplo prático sobre alguma empresa que faliu por falta de gestão? Nós temos alguma dessas? Algum exemplo que a gente possa trazer para dizer, olha, nós temos empresas que, por má gestão, vieram a falir, né? Temos algum Sim. exemplo? Não precisa, talvez, citar nomes, né? Sim, Mas- nós temos uma rede de lojas que vendiam produtos como eletrinhos que falam, né? Nossa, é verdade. Móveis, né? Que simplesmente faliu. Por quê? Porque o gestor entendeu que a empresa era a vida dele física. Então ele começou a tirar dinheiro, fez um patrimônio na pessoa física imenso. E ele fez o quê? Destruiu com a rede de lojas deles. Eu acho que era mais de uma rede 200. varejista muito grande aqui. Enorme, não só no Espírito Santo, ele estava já no Brasil inteiro, né? Então, quer dizer, foi o quê? Uma má gestão. Ele achou que ele podia enriquecer, não que isso seja proibido, né? Só que enriquecer deixando a sua empresa saudável. Não enriquecer e deixar a sua empresa doente, Mas né? assim, falando até de Guarapari, como eu falei, a gente não sabe, né, se está alcançando o Brasil todo, mas a gente está aqui regional falando, a gente consegue ver uma lojinha que abre e fecha, às vezes, no mesmo ano. Sim. E a gente já entende, por exemplo, aí você chega na loja, a pessoa não emite nota, a pessoa não compra com nota, não tem um controle de gestão, já começa a adquirir bens sem nem saber se a empresa consegue suportar, como eu falei, esse padrão. E aí, quando vai ver, entra com débito, está devendo e não consegue se manter no negócio. Infelizmente, a gente já viu muitos casos assim. É muito nítido aonde que estava o problema. Não é no débito, não é no imposto, é na falta da gestão ali de saber que o seu negócio ele precisa primeiro se pagar, conseguir se sustentar para depois te dar um retorno. Muita gente não está disposta a esperar esse tempo da empresa. Sim. No Brasil, hoje, a gente tem 3 modalidades de tipo de tributação, né? Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, né? Então, igual, aí vamos perguntar, né? Vamos falar bem assim, mas tem o MEI. Não, o MEI é uma modalidade do Simples Nacional, ok? Então, o que é uma boa escolha, né? Uma boa assessoria, uma boa consultoria pode gerar de benefícios ou também de malefícios para uma empresa, né? Optando aí por esses regimes aí que nós temos hoje no país. Aí a beleza, toda a simplicidade, a beleza do planejamento tributário. Porque muitas empresas, inclusive, gente, façam planejamento tributário antes mesmo de abrir o seu negócio. É muito necessário entender como vai funcionar a tributação do seu negócio, como vai funcionar a operação do seu negócio, antes mesmo de você empreender. Porque o que acontece muito, que a gente vê também, a pessoa começa a empreender, tem uma excelente ideia, uau, eu vou executar essa ideia, fantástico, eu vou ganhar dinheiro. Mas aí quando descobre a quantidade de obrigações acessórias que a empresa vai ter, que vai precisar contratar um sistema, que vai precisar contratar um operador, que vai precisar de uma análise tributária, a pessoa começa a se travar. E o negócio para de caminhar um pouco. Então, é muito importante que você tenha essa assessoria, que você tenha esse conhecimento, para saber, inclusive, como enquadrar a empresa, qual o regime tributário da empresa. Como eu falei, você não precisa saber de tudo, mas é importante que o empresário saiba minimamente operar no negócio que ele se dispôs a investir. Exatamente. E a gente volta aonde? Planejamento tributário. Então, assim, solicite ao seu contador, né? O seu contador, ele é Se o contador não fizer, vem empresário. O seu contador, ele tem que saber te dar essa prestação de serviço, né? Ele é um profissional que
capacitado para isso, então peça ele sim. Eu quero um planejamento tributário. Se eu for do simples, quanto que eu pago? Se eu for do presumido, quanto que eu pagarei? Do lucro real, quanto que eu pagarei? Então você tem que solicitar isso, porque é o profissional que vai poder te ensinar e te dar um caminho, né? É o profissional contador. Só que muitas vezes aí que você descobre, né? Ah, mas o Simples Nacional, né, tem a fama de ser o regime que paga menos imposto, né? A taxa de imposto menor, né? Muitas vezes não, você tem uma atividade que te proporciona ter créditos em outros benefícios, em umas outras situações, né, Samanta? Que aí você acha que está pagando menos no Simples, mas às vezes se você for para o lucro presumido, você vai pagar menos. Eu acho muito fantástico isso, porque eu vou falar até de uma visão pessoal minha, que eu adoro o Simples Nacional. Eu acho que, de fato, ajuda muitos pequenos empreendedores a se darem muito bem, porque são alíquotas reduzidas de fato. Quando que você começa a ver que o Simples Nacional é desvantajoso? Quando você já está começando a ficar rico. É isso que eu ia falar, quando você cresce. Isso, você já está crescendo. A sua mentalidade tem que acompanhar o crescimento do seu negócio, porque se você quer continuar naquelas primeiras faixas, você está travando seu negócio de crescer. O Simples Nacional, ele permite que você fature dentro dele até 4 milhões e 800, certo? Só que quando você chega em 4 milhões e 800, já não é mais tão vantajoso você estar no Simples. Você já tem que começar a pensar como um lucro presumido, como um lucro real. E essa é a grande virada de chave do apoio que a contabilidade tem na vida do cliente. Porque, às vezes, por exemplo, a gente vê que o cliente já está começando a mudar de faixa, ou não é tão vantajoso assim, você está permanecendo no Simples, vamos desfazer a opção. Opção pelo Simples é irretratável durante todo o ano calendário. Se eu optei, eu tenho que ficar nesse regime durante o ano todo. Né? Na Constituição da empresa, o Wesley faz isso sempre. Mas nem sempre essa opção ela também é o melhor para sua empresa quando você fez isso sem planejamento. Como assim? O Simples Nacional tem 5 anexos, né? Nesses 5 anexos, a gente tem comércio, indústria e prestação de serviços, de 3 segmentos. Anexo 3 são aqueles serviços básicos. Anexo 4, serviços de construção civil, paisagismo e advocatícios, limpeza, conservação e vigilância. E anexo 5 são serviços de atividade de cunho intelectual. Então, toda vez que é aquela médico, academia, fisioterapia, tudo é anexo 5. E aí vem a grande X da questão. Se você é um médico e você atende sozinho, por exemplo, no seu negócio, você seria enquadrado no anexo 5. Mas o anexo 5 começa tributando com 15,5%. 15,5%. Se você tem um faturamento aí de 100 mil no mês, como médico, operando sozinho, com uma recepcionista só, não vale a pena você ser do Simples Nacional, porque no lucro presumido você pagaria 16,63%. E aí no Simples Nacional, faturando 100 mil, você vai pagar mais de 17%. Exemplo. Não vale a pena, sobre o faturamento. Exatamente, não Então, vale a pena. assim, são cálculos que a contabilidade, uma assessoria, um planejamento tributário consegue te dar antes esses parâmetros. Sim. Então, é muito importante conhecer. Eu Consultar, sempre né? falo muito para os clientes, quando chegam aqui, às vezes, procurando assessoria para fazer planejamento, que eu sou do departamento fiscal, mas eu não sou fiscal do governo. Tem que deixar bem Tem claro. que deixar bem claro, porque às vezes acha assim, essa menina só fala de imposto, essa menina só fala de alíquota. Mas não, o nosso trabalho é justamente o oposto, é fazer com que você, com conhecimento de causa, saiba se planejar e saiba analisar quais são as tributações do seu negócio, para que você tenha saúde na hora de fazer as suas receitas, para que você entenda até onde você vai chegar de imposto. E isso é muito importante. É chato me ouvir falar, né? Ai, essa menina só fala de imposto, não gostei dela. Mas eu sou legal, gente. Fiscal é muito legal, se bem utilizado. Vou dar uma visão minha sobre, muitas das vezes, até causa aí prejuízos tal para o empresário. Eu entendo o seguinte: ninguém hoje no Brasil nasce empresário, né? Empreendedor, melhor dizendo, né? Primeira coisa, a pessoa começa como comerciante. Até porque ela não aprendeu dos pais o que é ser empresário, o que é ser empreendedor. Ela não aprendeu na escola, que na escola nunca ensinou economia,
Educação em financeira. Matemática educação financeira. Quem tem educação financeira na escola? aplicação, nada disso. Você não aprende isso na escola, não aprende em nenhum lugar hoje. Talvez alguma escola ou outra que está começando a implantar isso agora. Uma escola mais... Então, o que que a pessoa faz? Eu sempre falo, eu acho que ela faz o mais difícil. O que que é o mais difícil? Gerar dinheiro. Que eu acho que é o mais difícil. É. O cara que tem essa expertise de gerar dinheiro, o cara é bom. Só que ele precisa de uma visão, que é a visão empreendedora, né? Pelo menos aos meus olhos, né? Então, ele começa comerciante e aí, Samantha, ele se esbarra nesse momento aí. Que vou continuar no simples, quero no simples, quero no simples. Às vezes arranja um parente para querer abrir um CNPJ no parente porque ele quer também que segregar essa receita para poder continuar no simples. Arranja um terceiro para continuar no simples. Arranja um quarto para ficar no simples. Você vai ter 10 No final, o cara tá com um monte de CNPJ todo embolado, porque para administrar 3, 4, 5 CNPJs é uma luta, É difícil para administrar não é um fácil. Você CNPJ. precisa de uma equipe muito boa para poder fazer isso, né? Isso. E fora que você tá também se burlando, né? Entendo eu, que você não sabe se o negócio dele é viável. Exatamente, fora o risco. A nossa coleguinha falou da famosa mistura, né? Porque aí você passa a não grupo. misturar só a sua pessoa física e a pessoa jurídica, mas você Sim. passa a misturar as pessoas jurídicas entre Empresas, si. exatamente. Sim. É Uma hora muito você vai difícil, embolar. é com muito certeza. difícil esse formato de ter mais de uma empresa, inclusive do mesmo dono ou de donos distintos, que a gente sabe que isso acontece, né, gente? A gente sabe. Não, isso não acontece não, na não. exata. Exata não. A gente não, na exata Corta não. isso, Vitor. É, Na na edição você exata tira essa não. parte, tá? A gente sabe que, por exemplo, essa é uma atividade de risco, quando você coloca várias empresas de CNPJs diferentes, né, com pessoas jurídicas diferentes dentro de um mesmo grupo, e você sabe que pertence àquela mesma pessoa, essa é uma estratégia muito arriscada, porque é muito a chance de você misturar isso dentro ali do seu negócio é muito grande. Porque se você tem dinheiro em uma, a outra está precisando fazer um pagamento, aí a pessoa que está trabalhando ali no seu financeiro, às vezes não se atenta, paga uma coisa na conta da outra, e aí acaba virando um balaio de gato, porque vira mútuo entre empresas. Enfim, Sim. não Falando então façam. em gestão, né? Nós temos aí algumas ferramentas práticas que a gente pode indicar para que o cliente possa fazer essa gestão dele, né? Algum sistema, alguma ferramenta, alguma coisa que o empresário possa tentar olhar de uma forma macro, né, para o seu negócio. Para né? começar, Para começar? primeira ferramenta se chama planilha de Excel. De graça, praticamente. Compra um computador, vem lá, já instalado. Inclusive, tem alguns modelos até de planilhas Sim, que já planilha, vêm sim. prontas Sim, de no controle Excel. financeiro, né? Isso é o básico do básico que todo mundo tem acesso num computador. Planilhinha de Excel. Simples. O que entrou, o que saiu, o que sobrou, o que eu tenho para investir na minha empresa. Uma planilhinha básica. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Isso é até para MEI, tá, gente? Sim. Tipo assim, é o MEI. Começa do MEI. A partir do momento que você colocou o pé no mundo, que você falou, vou empreender, já começa a fazer planejamento financeiro, porque isso é viável para qualquer negócio, até para o MEI. Exatamente, e lógico, aí depois, né, a gente vai entrando em sistemas mais robustos, sistemas que te dão um retorno muito bom, sistemas que te dão relatórios mensais do que você tem para investir, que até te auxiliam em você poder investir. E lógico que o principal, não podemos esquecer, contabilidade. Exata contabilidade. Uma boa Puxando essa contabilidade. sardinha. Uma ótima contabilidade, porque para o seu negócio decolar, você precisa ter um bom contador, um contador que é seu parceiro. A contabilidade, ela não é o teu inimigo. A contabilidade, ela é a sua parceira.
O contador é o seu parceiro. Se você tem um bom relacionamento com o seu contador, com a sua contabilidade, você vai ter um ótimo retorno para o teu negócio, porque você vai trocar ideias com o seu contador tem uma outra visão muitas vezes que você não tem como empresário. Seu contador é o seu melhor amigo, né? Exato, é isso aí, do E, seu e negócio. assim, por que a gente bate muito nessa tecla? Porque quando a gente fala em ter boas ferramentas, em ter boa assessoria, é justamente para evitar que mesmo que a sua empresa esteja enquadrada corretamente, muitas vezes a sua tributação esteja errada e acabe fazendo aí sim, um vilão do seu negócio ser o seu imposto. Mas não é sempre o caso, né? Existem, obviamente, excelentes profissionais, a gente é um deles, inclusive, mas que sim, que se atente a isso, porque independente de você ter uma boa ferramenta, às vezes está investindo num software, está investindo em pessoas, está investindo na sua empresa, e aí a gente até teve um caso assim recentemente, que a gente pegou uma empresa que tem tudo, tem investimento, tem tudo, e quando a gente foi analisar, a empresa estava tributando errado. Estava tributando seus impostos a maior. E isso é muito triste de ver, porque você vê que está lesando o empresário também. Então, a gente tem esse cuidado. Quando você pega um contador que tem a expertise de olhar e analisar e conseguir ajudar a alavancar o seu negócio, é muito bom. É muito satisfatório até para a gente, quando participa desse processo também. Ô, Samantha, sobre esse exemplo que você citou aí no final agora, explica com um pouco mais de detalhes o que a Exata conseguiu proporcionar para o nosso cliente. Um carro popular. Vamos Quanto por mês? botando de forma números? grosseira, assim, foi um carro popular de economia. Por mês. No trimestre. No trimestre? No trimestre. Era um imposto de mais de 30 mil reais que dava no mês, no final do trimestre, na apuração. E aí, ao final da apuração, a gente conseguiu chegar numa guia de 7 mil reais. Então ela, Gente, então ela muito pode trocar de carro 4 vezes por ano. Quase isso, A né? cada Se ela quiser um trimestre. carro popular. Aí depende do padrão de vida que a empresa está proporcionando para essa só. Mas é muito melhor, né? Você ter 7 sim. ficando do que 7,30 indo embora, né? Na realidade, hoje ela paga 7, né? Hoje, a partir de agora, ela vai começar a pagar certinho. É. Então, falando então sobre planejamento estratégico, né? Que eu acho que isso é muito válido na hora de dizer, ó, minha empresa está indo por água abaixo porque eu não fiz um planejamento bacana. É válido o cliente, por exemplo, sentar com a contabilidade ou sentar e fazer o seu planejamento. O que eu vou ser em 2025, por exemplo? O que eu vou ser em 2026? Qual a minha projeção de futuro? Qual a minha projeção de crescimento? Ou não, ou até mesmo de recuo. Não, para mim, do jeito que tá bom. O que isso aí pode influenciar? Né? Será que isso é válido, não é? O que vocês veem? Né? Qual é a visão de vocês sobre isso? Eu falo? Pode. Sim, muito válido, com certeza, né? Até por uma questão da escolha do regime tributário, né? Vamos citar como você falou, né? Não, vou me manter ainda um exemplo, né? Vou me manter no lucro real ou vou me manter no lucro presumido? Não, porque daqui alguns anos, por exemplo, vou falar, quem era do lucro real no ano passado tinha uma realidade. Quem é do lucro real esse ano paga mais imposto. Tem outra realidade. Outra realidade. Porque tem as mudanças da legislação também, né? Exatamente. Muda. E aí a gente também tem que ficar atento a isso, as mudanças futuras, ao que está em discussão. Isso. Então, isso também faz parte do planejamento tributário, porque às vezes, por exemplo, o cliente pede um planejamento tributário hoje, eu quero ser lucro real. Mas aí a gente já sabe que lá no Senado está tramitando uma lei ou um projeto que pode alterar e muito o resultado do lucro real, a tributação do resultado do lucro real. E aí isso faz diferença, porque às vezes você vai lá, faz o enquadramento do cliente nesse regime tributário, e aí no ano seguinte sai a validação da lei com as alterações que estavam em discussão, e esse regime passa a ser desvantajoso e não mais vantajoso. E Isso é você não muito- pode voltar isso. atrás. E é isso também, até aproveitando esse gancho, por exemplo, isso faz parte do planejamento, Denis, com relação até a você saber quais projetos a sua empresa vai pegar, também para fins de tributação. Porque, como eu falei, às vezes você está ali tributando na primeira, na segunda faixa do Simples, onde ainda até a terceira assim, é bem vantajoso. E aí você sabe que você vai fechar um negócio no meio do ano e que esse negócio vai fazer o seu faturamento triplicar.
Pô, se você já tem essa informação de antemão, você já sabe que é um projeto que você vai colocar em execução lá na frente. Ah, eu quero chegar aqui, eu quero chegar em tal lugar. Verifica a sua contabilidade, porque às vezes você fazer um planejamento em cima disso, pode ser que naquele ano, por mais que nos primeiros 6 meses seja vantajoso você estar no Simples, 6 meses após pode não ser vantajoso mais. Sim. Então, é bem interessante essa parte, entendeu? Sim, até De você saber quais são os projetos que a sua empresa quer executar, aonde ela quer chegar, o nível que você quer entregar, para você conseguir fazer esse planejamento com base nos seus projetos. Por isso que eu falei, é importante até você fazer planejamento antes. Aproveitando essa pergunta de Denis e o gancho de vocês, eu sou aquele empresário que está lá atrás, está assistindo tudo que você está falando. Estou no Simples Nacional ou estou no lucro presumido, poderia estar no Simples, estou pagando um imposto absurdo, não sei o que fazer, o que é que eu faço? Liga para a Exata. A gente consegue ajustar isso no próximo ano? Diagnóstico, obviamente, tem várias formas legais na legislação para, às vezes, você fazer essa diminuição de Sim. imposto dentro da legalidade, né? Dentro do conhecimento. Na construção civil, dependendo do segmento, você consegue fazer um abatimento do ISS, mesmo no Simples Nacional, e outros segmentos. Mas obviamente, às vezes, como eu falei, o problema não está na tributação, o problema, a empresa está certinha, está tributando certinho, e aí o grande vilão do seu negócio não está sendo o seu imposto, está sendo a precificação mal feita, está sendo a gestão mal feita, e é esse o ponto de discussão, para você tentar ver as coisas de um outro ângulo e tirar o foco do grande vilão do tributo em si, porque muitas vezes pode não ser. Sim. E no comércio, principalmente, né, nós temos aí a substituição tributária, nós temos o monofásico, né? Então, que isso tudo aí, grande maioria das vezes, quando a gente pega um cliente, né, que vem de outro local, ele vem, às vezes, não aproveitando esse crédito, né, que ele tem. Então, muitas das vezes, ele está pagando imposto 2 vezes, né? A gente já pegou, né? Tributação Muitos, né? correta, de ver aí. Como eu falei, é muito satisfatório você participar desse processo, onde você consegue trazer economia tributária Fazer a pro cliente, diferença para o cliente. fazer a diferença, às vezes economizar um funcionário, gente, no mês. Já faz Sim. muita diferença para aquele pequeno empreendedor, É um carro. sabe? Um carro, um funcionário que seja, mas, por exemplo, às vezes uma economia de R$2.000 na sua Sim. guia de tributo já é Sim, muita coisa, já muita paga coisa. alguém. É sabe? melhor 2.000 ficando do que 2.000 indo, né? E, por exemplo, ter o conhecimento da legislação. Por isso, novamente, bato na tecla. Não basta procurar um contador. Procure um contador de qualidade. Um bom Exatamente. contador. Procure a Aproveitando, Exata. chama aqui no Zap, aqui, ó, manda mensagem da Exata Contabilidade, que o comercial vai entrar em contato. Exatamente. Exato, o comercial bombando aqui, né? Propaganda tá forte. É. Entendeu? O merchan aqui tá comendo solto. Falando do mexan, né? Falando disso tudo, então, queria que vocês falassem aí um pouquinho do trabalho que vocês fazem hoje na Exata, que vocês, pessoalmente falando, né, do profissional, né, que tem feito diferença na vida do empresário. Histórias recentes ou algo que possa ilustrar melhor, para quem que está do outro lado possa entender melhor, porque a gente fala assim, não, economia de tributo, economia disso, economia daquilo, mas de fato, ali no dia a dia, no vamos ver, o que nós já conseguimos identificar, o que você conseguiu já identificar e ajudar o cliente e dizer o seguinte, cara, vai, isso aqui estava errado, mas agora pode ir, vai, voa que eu estou junto com você. Né? O que nós podemos dizer? Isso de forma pessoal. Samanta tem a Bora, receita. ó, eu acabei de contar a minha, inclusive, tá? A gente fez o cliente economizar aí um valor bem alto, bem substancial de Significativo, né? tributos, por conta de uma análise, graças a Deus, né, bem feita. Mas, assim, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto mesmo do que eu faço e eu acho que é importante isso também, porque trabalho com dedicação, com amor. E, obviamente, não sei de tudo, mas a gente procura sempre estar se atualizando, sempre aprender. E a Exata investe muito nisso também, investe em conhecimento, investe em qualificação. Esse é o grande ponto, sabe? A gente não para, não se acomoda no lugar. A gente está sempre evoluindo, acompanhando aí a legislação e tentando se atualizar. Inclusive, vai mudar tudo, né? Vai zerar o game aí para todo mundo.
2026 vai começar a implantação da reforma, então isso vai ser bem desafiador para todo mundo, mas a gente está preparado também para fazer isso, para fazer acontecer. Não, a gente tinha recentemente aqui na nossa região, tem a classificação de risco da prefeitura, né? Então, dependendo da sua atividade, você não consegue o alvará se você não tiver a documentação, o habites, a regulação da obra. Essa empresa a gente conseguiu fazer uma alteração na atividade dela, baixando o risco, e depois de 8 anos a empresa sem ter alvará, não conseguir funcionar em Guarapari, a gente conseguiu deixá-la regular a partir do mês de setembro. Joia, né? Através da análise, né, dos balanços patrimoniais, são as demonstrações contábeis, né? Muitos dos nossos clientes tomam as decisões, né, do regime, do crescimento das suas empresas, né, até mesmo da sua pessoa física, né, porque muitas vezes distribui o lucro e aí entra em contato com a gente e fala, quanto que eu tenho de lucro? Eu preciso realizar um negócio aqui na minha pessoa física, né? E aí eu preciso saber quanto que eu tenho, que eu posso distribuir de lucro para poder eu comprar esse apartamento, esse veículo aqui na minha pessoa física. Então, o cliente que liga e tem esse contato com a gente, ele tem esse retorno e aí acaba que ele sabe o que ele pode ou não fazer, né? Tomar decisão. Então, a gente tem recentemente os nossos clientes que nos ligam, que perguntam, né? E a gente passa a informação, a gente passa a orientação, e aí o cliente consegue fazer uma compra na pessoa física segura, sem problemas de cair em malha depois no seu imposto de renda, né? Por quê? Porque nos ligou, nos consultou, né? Buscou a informação da fonte. Qual é a fonte? A contabilidade, né? Durante a pandemia também, Ellen, o nosso contábil aqui teve um trabalho de excelência, porque muitos empresários precisavam pegar empréstimo no banco, porque não tinha circulação, e uma das exigências do banco era o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis. E eu digo para você que muitos empresários não conseguiram o Pronamp, não conseguiram as liberações que os bancos estavam fornecendo devido, né, é exatamente isso que você falou, né, de o governo, né, dar essa condição para as empresas, né, para poder ajudar. E não conseguiram por quê? Porque as suas contabilidades não faziam as demonstrações contábeis, que é o tão conhecido balanço patrimonial, né? E acabou que os nossos clientes, graças a Deus, todos eles tiveram balanço na mão. Então, ninguém não teve a hipótese de não conseguir, porque a contabilidade não prestou o serviço que deveria. Pegou porque não quis. Pegou porque não quis. Uma coisa também bacana que aconteceu dentro do departamento pessoal, né? Que a Ju vai estar em outros podcasts com a gente, mas uma coisa que a Juliana identificou junto com a equipe foi uma escola que chegou para a gente recentemente, inclusive, e o professor ele recebe hora-aula, DSR e planejamento. Então, dentro da hora-aula, eles já tinham incluído os DSR e depois pagavam novamente o DSR. Ou seja, 1/6 a mais em cima de toda a folha. Um custo No final isso saía mais de R$9.000, quase R$10.000 mês a mais por mês para o cliente. Isso foi uma moto. Isso aí é um valor absurdo, né? Então, assim, eu acho que eu sempre falo com a equipe, né? Principalmente no departamento pessoal, que é onde eu tenho um contato maior, assim, que nós temos uma responsabilidade social, né? A nossa responsabilidade é social. Se a gente não entrega uma boa folha de pagamento, um pai de família fica sem comer. Se eu não entrego com antecedência, naquele final de semana que ele teria o dinheiro para passar com o filho dele, com a mulher dele, ou a fazer uma viagem para visitar uma mãe, uma avó que está doente, não tem, porque nós não fizemos a nossa parte. Isso para mim é muito sério. E isso não tem como a gente precificar um negócio desse. Não tem. Então, a minha missão é entregar em tempo hábil para que fique na mão do empregador o que ele vai fazer dali por diante. Mas a nossa missão é entregar antes, entregar com antecedência, surpreendendo o cliente. Porque nós temos uma responsabilidade social também, né? Nós temos uma responsabilidade social, né? E assim, né, finalizamos aí o nosso podcast de hoje, né? Eu acho que deu para aprender muita coisa, também que só tem fera aqui, né? Só tem fera, não tem nem o que falar. Então, obrigado a vocês, né, por escolher o podcast, né? O nosso podcast que é o Contabilês. Espero ter simplificado um pouco mais a sua vida e continua com a gente, porque nós vamos juntos.